Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um sinistro, um evento que eu sou totalmente contra ao pensamento e à decisão que eu vou comentar aqui. Eu acho que houve um equívoco de julgamento. Mas o objetivo de eu trazer essa decisão, ela é mais como um alerta, porque eu faço muitas vezes esse alerta e as pessoas acham que não tem tanto significado, que é uma coisa meio que, entre aspas, é um terrorismo, né, da minha parte. E aí agora a gente está trazendo aqui uma notícia que materializa, que concretiza os nossos alertas. Eu recebi ontem um informe do consultor jurídico, conjur.com.br. É o maior site jurídico do país. E aí, no dia 19 de março, né, hoje 20 de março, ontem, domingo, às 11h22 da manhã, foi postado essa notícia. Acidente de trabalho. Dona de obra deve pagar pensão vitalícia a autônomo. Atenção, não é empregado. A autônomo que caiu do telhado em serviço. E aí, o consultor jurídico traduz a notícia. Um pedreiro, né, que sofreu uma queda enquanto consertava o telhado de uma casa deverá ser indenizado pela dona do imóvel. A decisão é da sétima turma do Tribunal Regional do Trabalho da quarta região, Rio Grande do Sul, que reconheceu a culpa concorrente da tomadora do serviço e do autônomo. O colegiado fixou em R$ 2.000 a reparação por danos morais e determinou um pensionamento vitalício de R$ 187 pelos danos materiais. Por unanimidade, os desembargadores reformaram a sentença do juiz da vara de Rosário do Sul. E aí ele narra que essa pessoa foi contratada num regime de empreitada, recebendo R$ 500 por semana, fazia tudo por conta própria, por ser autônomo, para fazer um reparo nesse telhado. Ele cai e simplesmente o Tribunal Regional entendeu que, apesar de ser autônomo, ele teria direito a essa indenização. A base para condenar foi o previsto no artigo 950 do Código Civil, que prevê a obrigatoriedade de indenizar por dano material, né, quando você causa um dano a outra pessoa, a alguém. Bem, primeiro, por que eu sou contra essa decisão? Independente da competência da Justiça do Trabalho poder apreciar esse tipo de processo de autônomo, a emenda 45 permitiu isso. Quando se trata de uma relação de empreitada, não é uma relação de emprego. Não existe aquela diferença, né, de hierarquia entre o empregado e o empregador. A relação, quando ela é comercial, ela é equiparada. Ambos estão no mesmo patamar, no mesmo nível. É como se contratou um pedreiro, podia ser se contratado uma empresa para reparar o telhado. E o que acontece? Caberia sim ao prestador de serviço, ao autônomo, ter tomado todas as providências, todas as cautelas para que ele não sofresse um acidente, para que ele não caísse do telhado. O dono da obra não tem absolutamente nada a ver com isso, porque se ele tivesse a ver, ele próprio ia consertar o telhado dele. Se ele contrata alguém, é porque ele não entende desse ramo, da solução desse problema, né? Isso é evidente. Então, eu critico aqui essa decisão do Tribunal lá do Rio Grande do Sul, critico, dentre outras críticas que já fiz, é um tribunal que é muito tolerante com a causa, com os autores dos processos, né? E eu acho assim que houve aqui uma extrapolação. Acho que o juiz da vara acertou ao negar o pedido. Mas qual é o objetivo desse vídeo de hoje? É alertar para todas as pessoas que contratam alguém para fazer um reparo, não só necessariamente no telhado, mas qualquer reparo que envolva risco. Eu contratei uma pessoa para reparar a tubulação de gás da minha casa, ou revisar a parte elétrica, ou o telhado, como aconteceu aqui, ou é, uma, uma situação de revitalização de um poço que o trabalhador entre, né, nesse é, no poço, ou seja, há um risco de soterramento. Então, tudo que envolver risco, eu sempre alerto.
contrate uma empresa com idoneidade econômica e financeira. O que é que isso quer dizer? A idoneidade econômica é a estrutura da empresa. E a idoneidade financeira é que ela tenha capital para pagar por algum sinistro que aconteça. Não em relação só à pessoa que está executando o serviço, mas também em relação a terceiros e até o seu patrimônio. Se aquele prestador ele causa um dano para o seu patrimônio. Então, essa decisão que eu trago hoje, eu estou colocando o link dela abaixo do vídeo, é exatamente para demonstrar que a situação concreta acontece. Da mesma forma que o colegiado fixou em R$ 2.000 a indenização por dano moral, ele podia ter fixado em 20, em 30, em 40, em 50, e essa indenização vitalícia de R$ 187 por mês, né? R$ 187 por mês, vitalício. Enquanto esse trabalhador viver, ele vai receber essa pensão. É uma obrigação ad eterno. Eu sou totalmente contrário também a isso. Eu acho que ele deveria ter a previdência dele, social, de autônomo, e a previdência que vai arcar com esse tipo de acidente. Nada transferir para a empresa que contrata. Porque quando isso acontece, né, os magistrados precisam enxergar o mercado. Quando isso acontece, o mercado se fecha. Aquela pessoa que vivia de consertar telhado não vai consertar mais, porque se essa notícia se alastra, todo mundo que tem o telhado com problema fica com medo e não contrata mais. E a pessoa vai ter que mudar de ramo. Entendeu? Então, às vezes, a justiça cria uma condenação achando que está fazendo algo de positivo para quem trabalha exercendo aquela mão de obra. E não está. É um tiro no pé. Afugenta quem contrata. Por quê? Porque a decisão é injusta. Então, essa decisão é injusta. Quem tem que se preocupar com a sua segurança própria e ter lá o pagamento do seu pecúlio, do caráter indenizatório, o seu seguro de acidente, é o prestador de serviço. Ele não é empregado, ele é um prestador, ele é um autônomo. Então, ele está em igualdade de condições com quem contratou. É diferente de um empregado de uma empresa que aí sim a lei impõe que o empregador, nesse caso, a CLT obriga que ele, empregador, cuide daquele empregado, né? Porque ele é subordinado, porque tem toda uma estrutura jurídica que ampara aquele empregado, mas não é o caso de autônomo. Autônomo é autônomo. Imagina que você pegou um táxi, está indo para algum lugar e há um acidente no meio do trânsito. E aí o taxista vai lhe culpar porque você contratou ele para lhe levar do ponto A para o ponto B. É mais ou menos isso o absurdo que eu vejo essa decisão. Mas, como disse, o objetivo aqui não é trazer o mérito da decisão em si, mas demonstrar que essa história de reparar qualquer problema que envolve risco pode sim desaguar num processo judicial e numa condenação. É isso. Em breve a gente volta.